Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao 12º Simpósio Jurídico dos Campos Gerais. A direção do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a coordenação do curso de Direito e o Centro Acadêmico Carvalho Santos promovem esta edição do Simpósio Jurídico dos Campos Gerais. Este evento tem como objetivo apresentar diferentes panoramas do conhecimento e proporcionar debates acerca do direito e da tecnologia a todos os participantes. Nessa edição, contamos com o patrocínio oficial da empresa Cross Formaturas. Para a abertura oficial do evento, convidamos a compor a mesa de autoridades. O reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor doutor Miguel Sanches Neto. O diretor do setor de Ciências Jurídicas, professor doutor Vanderlei Schneider de Lima. A diretora adjunta do setor de Ciências Jurídicas, professora doutora Dirceia Moreira. O coordenador do curso de Direito, professor doutor Volney Campos dos Santos. O diretor do campus da UEPG de Telêmaco Borba e representante do curso de mestrado em Direito da UEPG, professor doutor Kleber Casaro. O professor doutor João Irineu de Rezende Miranda, mediador da palestra de abertura. Além disso, faço referência aos membros da presidência do Centro Acadêmico Carvalho Santos, Alex Ivan Soares e Beatriz Martinelli, e a tesoureira do CACS, Rafaela Nietzskar. No momento cívico deste evento, convidamos a todos para ouvirem a execução do hino nacional. Na representação do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, convidamos agora para a sua saudação a professora doutora Dirceia Moreira. Caro professor Miguel Sanches Neto, magnífico reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais componentes da mesa, professoras e professores, acadêmicas e acadêmicos, senhoras e senhores. Antes de tudo, quero agradecer ao diretor do setor de Ciências Jurídicas, o professor Dr. Vanderlei Schneider de Lima, por me permitir falar em nome da direção nesta cerimônia de abertura do 12º Simpósio Jurídico dos Campos Gerais, cujo tema é Direito e Tecnologia. Obrigada por conceder a mim, uma professora analógica, essa honra, pois é do conhecimento de todos o carinho que eu tenho por este evento.
Chegamos à 12ª edição do simpósio. O evento amadureceu, se expandiu para além das fronteiras regionais dos Campos Gerais e se consolidou como um espaço de excelência para a discussão acadêmica dos mais variados temas. A 12ª edição do simpósio é a prova de que nossa universidade, apesar de todos os obstáculos que a pandemia nos impôs, apesar das perdas pessoais que tivemos, apesar dos cortes de orçamento que enfrentamos, não parou. O curso de Direito não parou e o centro acadêmico não parou. Todos nós nos empenhamos na superação de todas as dificuldades para que continuássemos desenvolvendo com qualidade as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. O evento já é um sucesso, pelas suas mais de 500 inscrições, pela qualidade e quantidade de trabalhos submetidos para apresentação e pela expressão acadêmica e profissional dos seus convidados, como da professora doutora Juliana Oliveira Domingues, que será a palestrante desta noite. Essa edição é especial ainda porque temos pela primeira vez aqui representado o mestrado profissional em Direito na pessoa do professor Kleber. Sonho antigo que agora se concretizou. Superamos o último obstáculo para que, daqui por diante, tenhamos no nosso setor a possibilidade de oferecermos uma formação jurídica de qualidade, comprometida com os valores do Estado Democrático de Direito e da universidade pública, universal e gratuita, da graduação à pós-graduação stricto sensu. Porém, por justiça, o mérito de chegarmos até aqui com tantas conquistas deve ser repartido com os nossos professores, pelo seu profissionalismo e dedicação, com a coordenação e o colegiado do curso de Direito, que tem desenvolvido um trabalho excepcional, apesar de todas as agruras advindas da pandemia. Peço desculpa, gente, porque aqui estou ofegante, por causa da máscara. Com os chefes dos departamentos de Direito Processual, Direito das Relações Sociais e Direito do Estado, professores Maria Cristina Rauch Baranowski, João Manuel Grote e Jefferson Marcos Biagini Medina, com nossos funcionários. Enalteço ainda o árduo trabalho desenvolvido pela atual diretoria do Centro Acadêmico Carvalho Santos, que, mais uma vez, com muita responsabilidade e zelo, não mediu esforços para que o simpósio acontecesse com a excelência de sempre. Agradeço o apoio que tivemos tanto da reitoria quanto dos demais órgãos administrativos de nossa universidade. Quero, por fim, me solidarizar com as mais de 600.000 famílias que, como a minha, perderam seus entes queridos em razão da Covid-19. E deixar minha esperança de, em breve, seguindo os caminhos da ciência, estarmos de volta às nossas salas de aulas, de andarmos pelos corredores do Bloco A do Campus Central com seu quadriculado preto e branco, os enchendo de risos, abraços carinhosos e cheios de saudade. Tenho certeza que teremos momentos de grande enriquecimento acadêmico e pessoal durante esta semana. Desejo a todas e todos um excelente simpósio. Muito obrigada. E peço desculpa por estar ofegante, mas é a máscara. A direção do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a coordenação do curso de Direito e o Centro Acadêmico Carvalho Santos, desde logo agradecem a especial deferência do magnífico reitor da UEPG de fazer-se presente nesta abertura do 12º Simpósio dos Campos Gerais. Queremos, então, convidar nesse momento o professor Miguel Sanches Neto para fazer a sua saudação e a abertura dos trabalhos.
Boa noite a todas e a todos. É com grande honra que estou aqui neste momento fazendo a abertura de mais um simpósio jurídico dos Campos Gerais. Queria cumprimentar de maneira especial o diretor do setor e a diretora adjunta, professor Vanderlei e professora Dirceia, professor Kleber, professor Volney, que estão aqui presentes, professor João Irineu, também presente, professor Renê, que está presidindo este momento, e todos os professores e todas as professoras que estão nos acompanhando. Também cumprimentar a diretoria do CACS, um evento como esse, feito pelos alunos, proposto pelos alunos, e que tem uma importância muito grande dentro da dinâmica da própria universidade e da universidade pública. O tema desta noite, o tema deste simpósio, que é Direito e Tecnologia, é um tema extremamente atual e que reflete um pouco do que temos vivido, principalmente durante a pandemia, que modificou toda a maneira de fazer universidade e modificou também a nossa maneira de atuar profissionalmente. É, portanto, um tema atual, é, portanto, um tema que vai apresentar perspectivas para os nossos acadêmicos e para os pesquisadores, para os professores da área de Direito. E o tema específico dessa noite, que será tratado pela doutora Juliana Domingues, que é a questão do direito do consumidor e da lei de proteção de dados, é também outro tema extremamente importante. Ouvindo recentemente a palestra do professor Valdemiro, que é o presidente da Associação Nacional dos Reitores, ele nos dizia que quem inicia uma carreira hoje vai passar por 7, 8 profissões até terminar, até se aposentar, até terminar a sua trajetória profissional, porque haverá uma mudança muito grande nas profissões. O que nós estamos vendo aqui é o direito se preparando para que estas inovações, para que essas modificações do campo do direito possam ser antecipadas e possamos atuar de maneira de maneira extremamente ativa dentro dessas modificações profissionais que passaremos a viver, principalmente com a aceleração produzida pela pandemia. É, portanto, um tema relevante de uma área extremamente importante que se abre para a tecnologia numa época em que se precisa antecipar situações que viveremos no curto prazo. Queria também destacar a importância do CACS. O Centro Acadêmico de Direito da nossa universidade, ele é um exemplo para a universidade, e não só para o EPG, para outras instituições, dado o seu dinamismo, dada a sua presença sempre forte nos eventos, mas não só nos eventos, na defesa do Estado Democrático de Direito. Um evento que se faz com a presença dos alunos, um evento que se faz com a participação direta dos alunos, ele reflete de maneira inequívoca o papel da universidade e o papel da universidade pública, em que os conhecimentos estão em todos os setores, em todas as áreas, em todas as instâncias. É somando esses conhecimentos, estes saberes, que vamos progredir como universidade e como sociedade. Também gostaria de me solidarizar com todas as vítimas e as famílias vítimas do Covid, que, infelizmente, sofrem a perda de familiares, de conhecidos. Acreditamos na ciência, acreditamos no SUS, acreditamos no poder de superar esse momento político desastroso vivido pelo nosso país. Assim, termino a minha fala fazendo uma saudação especial à palestrante dessa noite, parabenizando mais uma vez todos que estão envolvidos neste importante simpósio e fazendo a defesa da Universidade Pública Brasileira. Viva o Simpósio Jurídico dos Campos Gerais, viva a Universidade Pública Brasileira, viva o nosso curso de Direito da UEPG. Obrigado a todos pela atenção e um bom evento.
Agradecemos o professor Miguel Sanches Neto, assim também a professora Dirceia Moreira, pelas suas falas. Quero registrar que até a presente data ocorreram 11 edições do Simpósio Jurídico dos Campos Gerais. Esta é a 12ª. Mesmo em época de pandemia, o Centro Acadêmico Carvalho Santos e o setor de Ciências Jurídicas vêm realizando este que é o maior evento jurídico da nossa região. A direção do setor de Ciências Jurídicas, a coordenação do curso de Direito e o Centro Acadêmico Carvalho Santos agradecem a presença de todas as autoridades que compõem a mesa de abertura desta noite e convidamos a todas essas autoridades para que assistam à palestra de abertura. Lembramos que as perguntas e dúvidas que a assistência tiver poderão ser enviadas via Instagram, @caxupg, ou por meio dos comentários na plataforma que está transmitindo este evento. E assim, é com imensa satisfação que a direção do setor de Ciências Jurídicas, a coordenação do curso de Direito e o Centro Acadêmico Carvalho Santos anunciam a palestrante desta noite, a professora doutora Juliana Oliveira Domingues, que abordará o tema Direito do Consumidor e Proteção de Dados. Passo agora a palavra ao professor João Irineu de Rezende Miranda, mediador desta noite, para a leitura do currículo da palestrante. Posso começar? Boa noite a todos. Devido ao imperativo do tempo, a professora Juliana Oliveira Domingues não poderá proferir a palestra da noite de hoje, mas nós teremos a presença da professora Viviane Salomão, que fará a palestra do tema anunciado. A professora Viviane Salomão é chefe da divisão de investigação da Coordenação de Sanções Administrativas, da Coordenação Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional do Consumidor. Pós-graduanda em Ética Empresarial, Estruturas Societárias, Contratos e Compliance, pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP, e em Gestão Tributária, pela Universidade de São Paulo, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP. Com vocês, a nossa palestrante da noite de hoje. Boa noite a todos. Eu acredito que a nossa secretária ela vai poder falar conosco aí por 20 minutos. Ela tem um outro compromisso, mas eu acredito que ela está me avisando aqui agora a respeito de fazer uma explanação de 20 minutos a respeito do tema. Se vocês puderem conectar ela para a gente ter a ilustre presença da nossa secretária. Boa noite. Será que estão me ouvindo? Boa noite. Será que estão me ouvindo? Alguém poderia confirmar? Pode dar sequência. Boa noite, doutor. Estamos ouvindo sim. Pode dar sequência na sua palestra. Bom, boa noite a todos e a todas. Um prazer estar com vocês aqui. Eu fiquei muito feliz e honrada
com o fato de ter sido convidada para esse evento. Estava aqui acompanhando todas as falas e eu sempre costumo dizer, né, que eu estou secretária nacional do consumidor, mas eu sou uma professora da Universidade de São Paulo, então queria agradecer ao gentil convite que me foi feito, jamais negaria, né, estar num evento de tão elevado porte, ainda numa instituição que formou grandes amigos meus, que hoje são grandes profissionais, então saibam que vocês estão formando realmente pessoas que estão fazendo a diferença em muitos setores, e setores que mexem também com a inovação, né, que hoje nós estamos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Direito do Consumidor, mas esse é um tema absolutamente transversal e que envolve soluções jurídicas que não eram triviais à época em que eu estava na graduação, né, eu também venho de uma graduação de uma Universidade Estadual do Paraná, né, apesar de ser uma marilhense, eu estudei na Estadual de Londrina, então fico muito contente, a Viviane que está aqui foi minha aluna já das primeiras turmas, né, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, a época que eu prestei o vestibular não existia, até brinco que graças a isso eu fui parar no norte do Paraná, né, porque o interior de São Paulo e o norte do Paraná em muito convergem, inclusive em termos de entendimentos e em pesquisas, né, então é um prazer poder estar aqui com o meu chapéu de secretária, mas mantendo o meu chapéu de professora. Eu havia preparado uma apresentação, como foi dito aqui, até porque as solenidades tomaram um pouco mais de tempo, e eu sei como funciona, porque também sou professora, né, eu preparei uma apresentação que depois a Viviane certamente vai poder seguir, então eu estarei muito bem representada. Mas acho que o mais importante é falarmos aqui, acho que vocês estão vendo na tela, né, falarmos um pouco sobre todos esses temas que envolvem a chamada indústria 4.0, eu não sei aqui se eu estou conseguindo passar a tela, vocês me dizem se vocês estão conseguindo ver a passagem de slide ou não. A indústria 4.0 e os ambientes digitais, né? Nós estamos falando aqui de vários dados que são processados virtualmente, que hoje destinam-se a viabilizar mecanismos que eram mecanismos não imaginados há pouco tempo atrás. E quando eu falo pouco tempo atrás, 10 anos, né? Então, hoje nós temos publicidade direcionada, isso também evidencia os interesses dos consumidores, e os dados que nós compartilhamos diariamente, que nós estamos aqui compartilhando dados o tempo todo, né? Esses dados, de fato, eles possuem um valor. E é por isso que, né, hoje virou até lugar comum dizer que dados, né, tornaram-se aí o novo petróleo. E até existem comparativos, eu já pude fazer outras apresentações, e que fica muito evidenciado o valor dos dados, até porque as grandes empresas hoje, as empresas com maior valor de mercado, são empresas que mexem com dados. A grande questão, né, é que, do ponto de vista jurídico, que é o que nos importa aqui, nós estamos pouco afetos ao diálogo interdisciplinar, como defesa da concorrência, direito do consumidor, privacidade, proteção de dados. E eu gosto de chamar a atenção, né, e aí vem meu lado professora, que todos esses eixos, na verdade, eles estão compatíveis com a nossa Constituição Federal, especialmente se nós formos olhar ali para o artigo 170, que ele traz a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, inclusive, como um princípio fundamental, e agora nós temos a questão da proteção de dados, cada vez mais evidenciada, né? E óbvio, nós temos mudanças do comportamento do consumidor, isso promovido pelas redes sociais, pela massificação, né, da conexão móvel. Eu brinco que no meu primeiro dia de faculdade, eu liguei para minha mãe de um orelhão que fica em frente ao campus com uma ficha telefônica. Hoje, se eu conto isso para as minhas filhas, é outro mundo, né, outro universo, porque, de fato, é difícil imaginar alguém que não tenha o seu celular à mão e com ele efetuando todos os tipos de transações que antes não eram imaginadas, né? As pessoas passaram a viver conectadas. Então, quando se usa aqueles aplicativos que falam, olha, ele não custa nada. Não, ele tem um custo. De fato, você está pagando com seus dados e com as suas informações. E isso expõe o consumidor a outras vulnerabilidades que não eram imaginadas há 31 anos, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, mas que, de fato, né, hoje
ainda estão compatíveis com os princípios e valores que são defendidos pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Mas o que é importante dizer, já que estamos aqui falando com o público de graduação, de pós-graduação, aqui eu parabenizo os professores, todos, né, que me antecederam nas falas, eu poupei aqui a lista que eu tinha feito de agradecimentos justamente para poder ter esse diálogo com vocês. A minha agenda ficou bloqueada até às 8 horas, então vou maximizar esse tempo com vocês. Mas é um fato que não se falava de internet das coisas, de inteligência artificial, vazamento de dados, muito pelo contrário. Eu me recordo muito bem, né? Olha só, eu como secretária nacional do consumidor, eu tive uma única aula sobre o Código de Defesa do Consumidor, ele era uma grande novidade. É interessante, né, poder dizer isso, que hoje eu dou aula de tudo que eu não tive aula, né, que é regulação econômica, direito do consumidor, direito da concorrência, e muito pouco se falava, né, sobre a internet como algo tão viável como nós vemos hoje. Até é impossível imaginar se fazer tantas coisas com um único aparelho à mão. Ninguém tinha nem celular, né, na minha faculdade, e eu ainda me considero uma pessoa relativamente jovem, uma jovem professora, vamos dizer assim. Então, temos novas formas de vulnerabilidades, né? Então, isso é muito importante, e é por isso que eu gosto muito dessa figura, que mostra, né, que nós temos interesses econômicos envolvidos, que nós temos questões relacionadas à segurança de produtos e responsabilidade. É por isso que a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública hoje tem colocado o e-commerce como nos seus targets, né? Porque justamente nós tivemos durante a pandemia a maximização também da utilização dessas plataformas digitais, dessas plataformas de e-commerce, e nós tivemos ali um movimento muito grande, né, de novos consumidores que antes não eram ou utilizavam muito pouco as plataformas digitais, que ficaram expostos, compartilhando seus dados, suas informações, né? Existe uma responsabilização desses marketplaces também com relação ao uso desses dados e informações, e a privacidade e a proteção de dados, né, se tornaram aqui muito, né, um fator muito importante, né? A privacidade e a proteção de dados tornou-se, na verdade, né, um foco muito grande de políticas públicas de proteção e direito do consumidor para remediar falhas de mercado, especialmente aquelas que decorrem da má qualidade da informação. Se antes nós tínhamos completa ausência de informações, hoje nós temos muita informação, mas informação de má qualidade, né? E nós precisamos trabalhar a racionalidade dos consumidores. Também, por isso que a gente fala de vieses cognitivos dos consumidores, mas veja, isso parece uma coisa estranha, às vezes para a linguagem jurídica que nós estamos acostumados, mas quando nós vamos para as políticas públicas internacionais, para a UNCTAD, para o OCDE, esse tem sido o eixo, né, trabalhar o próprio consumidor com relação à responsabilidade que ele tem, né, com relação a compartilhar seus dados e informações de uma forma irrestrita, de não atentar para as políticas que são dadas de proteção aos seus dados pessoais, né, e também temos uma preocupação muito grande com a publicidade enganosa, com a publicidade que é dirigida. Então, nós estamos trabalhando num eixo muito forte, né, que eu falo que é um tripé de ações, que é monitorar esses mercados digitais, porque ninguém aqui nega o quanto eles são benéficos, quantas externalidades positivas eles trazem para nós, o quanto eles foram importantes no momento de pandemia, onde estávamos em isolamento social, né? Então, muito pode ser feito por meio dessas vias que são disruptivas, mas temos que trabalhar também na fiscalização, ou seja, produtos inseguros vendidos nessas plataformas, também produtos que não são certificados, o fato de muitas plataformas colocarem fornecedores que não têm CNPJ e outros dados que são importantes, e trabalhar a educação para o consumo, ou seja, o papel do consumidor, porque é uma relação, né? Então, se o seu dado está sendo utilizado indevidamente, às vezes, de fato, foi porque a empresa falhou, né, nas suas medidas de proteção e de compliance, mas também existem aquelas situações onde o consumidor vai clicando em links que não são links protegidos, e com isso ele fica mais sujeito a essas fraudes, né? Então, um site de compra online que queira realizar diferenciação de preço com base na localização ou outras informações relacionadas ao consumidor, esse consumidor ele deve ser informado, por exemplo, sobre a existência da coleta desses dados, se existe uma diferenciação desses preços, porque, na verdade, nós temos a igualdade de contratação, um direito básico do consumidor. Então, por isso que eu digo que, apesar de ser, né, um movimento disruptivo, digital, né, essas inovações todas, de alguma forma, elas estão protegidas já pelo nosso arcabouço jurídico,
Obviamente, o Código de Defesa do Consumidor já atraía essa competência para a Secretaria Nacional do Consumidor e para os órgãos de proteção e defesa do consumidor, que todos conhecem. Nós estamos falando aí de mais de 900 PROCONs que existem no país. A Senacon é responsável por uma agenda de políticas públicas e casos que têm, né, realmente um interesse nacional são atraídos também pela área da doutora Viviane, que ela vai comentar aqui também, né, que é a área sancionatória. Então, acho que ela vai poder explorar mais também a questão dos casos que nós tivemos, que todos acompanharam, né, casos que acabam gerando efeitos na mídia, mas nós precisamos, então, combater as práticas abusivas. Os consumidores precisam de mecanismos para minimizar essa simetria de informação em relação a certos dados que são coletados e a formação de preços que às vezes acontece que é individualizado, e com isso, né, nós vamos tendo aqui a mudança que eu digo que é para a era digital, ou seja, demandas do século XXI que demandam também dos fornecedores uma maior transparência no tratamento de dados que é dado aos consumidores brasileiros. Então, ainda que não existisse a Lei Geral de Proteção de Dados, nós já tínhamos a proteção de dados do consumidor dentro de um arcabouço de valor ativo do próprio Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal. O que nós temos agora é uma situação diferente, em que o Marco Civil da Internet ele vem como um reforço importante diante da mudança que nós tivemos aí com a digitalização, com maior acesso à internet, com a internet das coisas, e eu acho que a doutora Viviane vai poder explorar um pouco mais, inclusive, as mudanças do ponto de vista sancionatório que o Marco Civil da Internet traz, mas nós temos também um aumento muito grande dos números de casos envolvendo vazamento de dados. Essa informação aqui já está desatualizada, por exemplo, o número de investigações já ultrapassa, né, 50 investigações e muitas relacionadas a compartilhamento indevido de dados consumidores, vazamento de dados consumidores, e nós temos, né, o que eu gosto de chamar de interdisciplinariedade. Na verdade, meu grupo de pesquisa de Direito e Inovação na USP já chama de transdisciplinariedade, que envolve, né, uma intersecção dessas áreas. A professora Cláudia Lima Marques usa muito o termo de diálogo das fontes, né, que é justamente, né, aquilo que imprime essa necessidade de cooperação entre áreas. Então, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vai completar 10 anos ano que vem, antes era a Secretaria de Direito Econômico, com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor vinculado. Na verdade, a Senacon buscou já, né, uma parceria e fez um acordo de cooperação técnica com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, justamente porque nós já tínhamos uma agenda muito voltada para esses incidentes, e são incidentes que se tornaram cada vez mais recorrentes, né? Então, quando a gente vai falar do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados, é importante separar que nós temos autoridades diferentes. Nós temos a Secretaria Nacional do Consumidor, a quem se vincula o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que eu fui diretora. Nós temos atividades de diversos PROCONs no país, entre os estaduais e municipais. Nós temos o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que também é presidido pela Senacon, e hoje também o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que tem um núcleo de proteção de dados. E essa, como eu disse, é uma agenda muito internacional. Vocês vão poder ver várias discussões, né, relacionadas à proteção do consumidor no e-commerce, da proteção de dados do consumidor em produtos e discussões da Organização de Cooperação para Desenvolvimento Econômico, que nós aderimos a todas as recomendações internacionais no final do ano passado. É um legado que vai ficar aí da minha gestão, e também, né, a agenda que é vinculada à ONU, da UNCTAD, que está voltada para o consumidor na era digital. Então, existe... Por quê? Porque, na verdade, o consumidor ele é internacional. Eu duvido, né, que muitos aqui, quando a gente falava de comércio internacional, a gente imaginava sempre uma coisa assim, muito grande, de exportação, importação. Hoje, qualquer um que está aqui nessa sala acompanhando, né, os alunos, talvez já tenham feito aí compras, né, que chegam na sua casa com um selo de algum lugar da Ásia, né, e isso é uma transação internacional, ou seja, você está adquirindo produtos muitas vezes que são inseguros, né, e que também não têm certificação, e que se há alguma violação a esse consumidor brasileiro, sequer haveria como, né, os órgãos que nós temos no Brasil procurar reparação sem um CNPJ. Então, essa também é uma questão importante que nós precisamos trabalhar, e por isso que a educação para o consumo é uma agenda importante, né? Então, mais do que nunca, os consumidores, eles precisam ser empoderados justamente para conseguir compreender os efeitos da inovação, também, né, posicionar os consumidores para lidar melhor com esses mercados globais.
É uma verdade, nós vimos durante a pandemia quanto que as cadeias globais foram afetadas, né, com a pandemia, porque de fato o comércio e toda a produção, né, de diversos produtos que são no nosso dia a dia envolve uma cadeia global, e os insights comportamentais, que pouco se falava e pouco se fala até hoje, né? Então eu digo que a Faculdade de Direito, uma missão que é muito difícil para nós professores, é trabalhar com esses fenômenos jurídicos de uma forma transversal. Não dá mais para eu trabalhar com qualquer um dos temas que hoje estamos na Senacom sem dialogar com os órgãos reguladores, sem dialogar, às vezes, com outras pastas que estão envolvidas dentro do Ministério da Justiça. Quando a gente fala de vazamento de dados, isso envolve, inclusive, né, crime. Então, é muito importante nós pararmos de ensinar fechados em caixinhas e começarmos a trabalhar esses temas de uma forma mais transversal e holística, para preparar também os nossos alunos, né, para o futuro. E da mesma forma, aqueles que estão pesquisando, fazendo TCC, fazendo mestrado, né, buscando, né, soluções jurídicas numa via de pesquisa, também precisam estar abertos a esse olhar interdisciplinar, né? Então, não sem razão, temos um diálogo aqui muito constante com outras autoridades. E as plataformas digitais, as plataformas de e-commerce, elas têm hoje um poder econômico, um poder de mercado diferenciado, as grandes principalmente, porque elas identificam hábitos do consumidor, elas podem manipular os diferentes lados, fornecedores e consumidores, podem trabalhar com a personificação de preços, podem criar barreiras à entrada, né, podem continuar dominando os seus mercados, e é por isso que artigos, né, como o da atual líder da pasta da Federal Trade Commission, que trata dos temas de concorrência e de consumidor nos Estados Unidos, são temas, ela tem um artigo que se chama, né, o Paradoxo Amazon, The Amazon Paradox, que é justamente trabalhando, assim, olha, ela é muito boa para todos nós, ela é muito importante para os consumidores, a gente pode pesquisar preços hoje, saber qual que é o melhor frete, escolher o fornecedor, mas, por outro lado, a gente está alimentando ela o tempo todo, com os nossos dados e os fornecedores com os dados deles, e isso a torna realmente quase né, um monopólio ali, vai sendo criado, né, e aí é por eficiência, a gente não está nem dizendo que é um monopólio legal, mas o fato é que quem depois concorre com essa plataforma, e mais do que isso, até que ponto os consumidores estão compreendendo que eles estão alimentando o poder econômico, né, dessas grandes empresas. Então, não se quer matar a inovação, mas também não se quer favorecer um ambiente propício a abusividades. E aí entra a atividade nossa, né, dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Nós temos a proteção de dados como um dos eixos, por isso existe um núcleo de proteção de dados dentro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que busca harmonizar as relações consumeristas, endereçando as dúvidas da NPD com relação à interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos esse grupo de trabalho com vários professores também que são referências na área de pesquisa, né, e nós queremos cooperar com a autoridade, que ela é nova, com a disponibilização das informações sobre as denúncias e reclamações que nós temos geridas pelo consumidor.gov.br, que é a plataforma oficial de autocomposição de conflitos de consumo do governo federal, é a maior do mundo, para quem não sabe. E, além disso, nós temos também um sistema integrado aos PROCONs que nos trazem, de fato, né, fotografias dos setores mais reclamados, onde nós podemos aperfeiçoar essa comunicação entre fornecedores e consumidores, harmonizar as políticas públicas, aproveitar as sinergias. E com relação à aplicação da multa pelo Marco Civil da Internet, eu vou deixar justamente a Viviane prosseguir. Então, na segunda parte da apresentação, que eu não vou poder fazer, a Viviane, até porque trabalhou também, vai poder falar um pouco da atuação conjunta, que foi uma atuação internacional que gerou uma repercussão muito positiva e que uniu a Secretaria Nacional do Consumidor, que até começou a averiguação preliminar, junto com a NPD, junto com o Ministério Público Federal e também com o CAD, no sentido, né, de evitar que nós tivéssemos aí efeitos para os consumidores brasileiros, né, no caso da Senacom, e por outro lado que houvesse uma coordenação entre as políticas públicas, considerando esses eixos diferentes que envolvem a economia digital. Então, nós temos realmente chamado, e acho que esse é um bom exemplo, então, na apresentação que segue, além de falar da atuação conjunta, né, aqui só para fazer um overview para vocês, enquanto a Viviane se prepara para entrar, mas vocês vão ver um pouco, né, as medidas nacionais, internacionais, as nossas preocupações. Aqui tem 2 casos que a gente está trazendo
para que vocês possam explorar depois com a doutora Viviane, mas eu não poderia deixar aqui, é um esforço meu de elasticidade de agenda, né, de tentar aqui apresentar para vocês essa parte inicial, e deixar a Viviane aqui como coordenadora também na área de sanções seguir, mas dizer que para mim é um prazer, uma honra, eu espero poder estar com vocês em outros momentos também, e só não fico mais tempo porque de fato a agenda foi bloqueada até às 8 horas e eu tenho que atender agora já uma nova chamada, né? Então agradeço muitíssimo aqui a honra de participar desse grande evento e passo então a palavra à doutora Viviane, fazendo aqui já as escusas, que só não sigo com vocês, porque até recebi aqui uma chamada do ministro, então eu tenho que realmente atender. Muito obrigada. Obrigada, doutora Juliana. Foi incrível a apresentação, demonstrando aí a importância, né, da autodeterminação informativa do consumidor, né? Aproveitando a introdução da doutora Juliana, né, a respeito desse caso específico, né, dessa ação conjunta que a gente teve com diversos órgãos a respeito de uma política de uma plataforma de mensagens, né, instantâneas, é importante, né, essa questão dessa interligação entre os órgãos para que a gente possa atuar de forma a inibir certas condutas que possam causar, né, uma coleta de dados indevida, né, ou um uso, né, com uma finalidade distorcida, né. Nesse caso, a gente teve uma ação conjunta com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conforme a doutora Juliana adiantou, né, o Ministério Público Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, né, que a gente direcionou recomendação ao aplicativo dessas mensagens instantâneas, né, por meio do seu grupo controlador, solicitando, né, porque na verdade eles queriam implementar uma nova política, né, de questão né, de assertiva dos consumidores a respeito de coleta de dados, a respeito do uso do aplicativo, né, e nós, através, né, dessa ação conjunta com os demais órgãos, fizemos com que houvesse um adiamento, né, da data de vigência dessa nova política até que pudesse ser, né, feita as recomendações sugeridas, né, que pudesse ser analisado de uma maneira mais clara a respeito dessas novas políticas adotadas por essa plataforma de mensagens, né. A plataforma veio no sentido de, né, buscar um acordo, né, uma possibilidade de realmente adiar essa implementação dessa nova política, né, de assegurando a manutenção do atual modelo, né, de uso e evitando, né, que consumidores, caso os consumidores não fizessem, né, a questão né, de fazer a aprovação dessa nova política, fossem excluídos da plataforma, né. Então, o intuito foi, literalmente, assim, essa ação conjunta foi de proteger os direitos dos titulares de dados pessoais, né, os direitos dos consumidores, além de mitigar potenciais efeitos sobre a concorrência, decorrência dessa nova política, né. Então, foi um caso teve bastante repercussão, né, ainda está havendo aventado a possibilidade da gente sanar possíveis irregularidades, né, nós estamos ainda em discussão com a plataforma, e isso demonstra o tanto que é importante, né, essa atuação de cooperação entre os órgãos, né. A área de proteção de dados realmente veio se modificando com o tempo, e se exige realmente que haja uma convergência, né, entre esses órgãos, principalmente que lidam diariamente com essa questão de proteção de dados. E eu entendo claramente, assim, que possivelmente essa relação ainda vai ser mais estreita ainda na medida que os incidentes ocorrerem, né, e todos os procedimentos a serem adotados, porque praticamente isso influencia tanto no âmbito concorrencial, como no âmbito da questão do consumidor, né, como, né, no âmbito propriamente da autoridade nacional, que deve, né, inibir essas práticas com relação à questão de vazamento de dados e também de uso indevido de dados pelas empresas, né.
Então, o que eu posso dizer, assim, eu faço parte da área de sanções, né, aqui da Senacom. Nós tivemos aí um aumento bastante progressivo a respeito de questão de vazamento de dados, né, incidentes de vazamento de dados nos últimos anos. Temos algumas averiguações preliminares com relação a esses aspectos, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado na mídia, mas tivemos um recente vazamento de dados com relação a um banco, né? Em que houve a divulgação de dados, né, teoricamente, como e-mails, né, que eram provenientes de dados relacionados ao Pix, né, que é também um sistema novo aí de funcionalidade de transferência. E a gente tem tentado essa atuação, né, em cooperação, de forma a atuar junto com a autoridade nacional, né, de forma a gente, com certeza, evitar, né, os danos maiores, né, na medida que ocorrem esses índices de vazamento, né, e cada vez mais têm sido mais presentes, né, e isso torna-se algo bastante grave, né? Porque se você for pensar na medida que ocorre diversos vazamentos e essa junção de informações, né? O que às vezes não configuraria dados sensíveis, né? Mas a junção de todas essas informações acabam por, né, de certo modo, individualizar aquele indivíduo, né? Você consegue captar tantas informações e isso demonstra claramente que o aumento de fraudes com relação à questão eletrônica, né, com o comércio eletrônico, de mais áreas que tem a questão de captação de dados, né, como é possível individualizar a partir de dados captados, né, então isso torna bastante apreensiva aqui por parte da Senacom com relação a esses incidentes, né. E, logicamente, né, a nossa preocupação é inibir essas práticas e também entender que as empresas devem adotar, né, procedimentos para evitá-los. Né? A gente entende que, apesar de nós, no campo sancionatório, né, a aplicabilidade das multas da LGPD, logicamente, são de competência por parte da NPD, né? Mas nós temos as multas provenientes do Código de Defesa do Consumidor, né, e do Marco Civil, e até antes mesmo da entrada em vigor da LGPD, a gente já atuava, né, em casos, inclusive tivemos casos emblemáticos a respeito da questão de uso indevido de dados, né, como uma plataforma também de redes sociais, né, que utilizava a captação de dados, né, com o uso indevido. Nós tivemos a condenação dessa rede social em dezembro de 2019, né, um caso que começou a ser investigado após uma notícia vinculada pela mídia, né, informando que os usuários da rede social no país poderiam ter sofrido com o uso indevido de dados pela consultoria de marketing político Cambridge Analytica. E então tivemos aí uma atuação até mesmo antes da entrada em vigor do CDC, da LGPD, né? Então, à medida que, né, o advento aí da LGPD trouxe mais um arcabouço legislativo, né, como forma de respaldar toda a nossa atuação aqui no âmbito da Senacom, né, de tentar reprimir, né, o uso indevido de dados do consumidor. E, na medida, né, continuar nossas ações agora com o advento da LGPD ser, né, ainda mais incisivo sobre esses aspectos, né. Então, eu acredito que a gente, né, tivemos outros casos também com relação à questão recente, com relação ao uso indevido de dados por correspondentes bancários, né, nós tivemos com relação ao aspecto dos bancos, né, que apesar de terem um certo controle em suas agências, mas não tem controle em prol desses correspondentes bancários, né, que utilizam dados, às vezes, de fontes não lícitas, né,
para uso de tentar conexão com os aposentados ou oferecimento de empréstimos, né? Aquelas ligações abusivas, né? Que as pessoas vêm recebendo com o tempo. Então, tivemos uma série de condenações referentes a esses bancos, né? Que não agiram com diligência sobre o aspecto dos correspondentes bancários, que utilizavam-se de dados de origem não legais, né? Então, tivemos bastante atuação com esse respeito, que é uma atenção também com relação a esse aspecto, né, das fraudes envolvendo hipervulnerabilidade, né, os consumidores como os idosos, né, que têm uma certa dificuldade em lidar com a questão da tecnologia, né, muitas vezes. Então, a gente tem buscado ações para inibir essas práticas, né? E é justamente essa a intenção da Senacom e procurar, logicamente, com os demais órgãos, conseguir aí uma forma de inibir essas práticas indevidas, né? Acho que a doutora Juliana também expôs bastante, né, que mais do que também inibir essa prática também é a questão da autodeterminação informativa do consumidor, a gente buscar por meio, né, de ações dentro do âmbito da Senacom e do Sistema Nacional, né, de Defesa do Consumidor, de estar conseguindo passar para os consumidores a respeito, né, da questão dos direitos deles com relação a essa questão de coleta de dados, né, principalmente porque eu acho que o grande problema que envolve a questão dos dados, né, mais do que a coleta em si, né, é a finalidade para que esses dados estão sendo utilizados, né? Vimos aí diversos casos, tivemos enfoque aí na mídia na última semana a respeito, né, do tanto que a utilização desses dados, lógico, pode ser por um âmbito importante, né, de você conseguir direcionar aquele produto para aquela pessoa, né, das plataformas de e-commerce, né, que conseguem fazer um perfil do consumidor, né, que teria acesso a anúncios que são de interesse, né, e filtrar toda essa questão, né, tornando mais fácil, né. Só que também a gente tem a questão, né, da limitação do direito de escolha, né. Às vezes eles fazem tanto essa questão dessa simetria de informação, essa questão de, né, desvio da questão desse gerenciamento e dessas diretrizes, né, que dão com relação ao perfil daquele usuário, que acaba limitando seu direito de escolha como consumidor, né? Você passa a não ter mais acesso a alguns anúncios, você passa a não ter acesso a alguns produtos, então isso influencia tanto na questão de concorrencial, né, digamos assim, né, como na questão também do uso indevido de dados, né? Então, esse intuito também da Senacom, nós temos alguns casos referente a isso, né? A questão do uso excessivo de algoritmos, né? Que é a grande questão hoje, né? Que apesar de existe a questão da introdução humana, né? De poder manipular esses algoritmos e fazer com que os consumidores tenham acesso somente aos produtos que talvez a plataforma deseje, né? Então, isso é uma questão muito grave diante do direito de escolha do consumidor, né? Então, além de envolver a coleta de dados, né, com uma finalidade não muito clara, né, ainda finge categoricamente na questão do direito de escolha do consumidor e do seu direito de informação, de sua autodeterminação informativa, né? Então, eu acho que esse aspecto tem sido bastante a atuação aqui da nossa coordenação, né, que é de sanções administrativas. Inclusive, a gente está com um caso emblemático com relação a uma rede de hipermercados, né, com utilização de um aplicativo que seria classificatório de produtos, né, usam algoritmos não muito claros, né. Então, a gente tem buscado muita atuação nesse aspecto, né. Então, praticamente assim, podemos dizer que a nossa atuação é bem abrangente, assim, vai desde casos, né, de coleta de dados com relação a né, se utilizar da vulnerabilidade do idoso, né, com relação a ligações abusivas, com relação
né, ao uso de dados indevidos, fraudes, como também a questão dos usos dos algoritmos, né, de forma aí a manipular a escolha do consumidor, né, de forma a restringi-la, né. Então, são aspectos interessantes aí que nós temos aqui na coordenação, né. E mais do que isso, eu gostaria de abrir para perguntas. Eu não sei se o pessoal gostaria de fazer perguntas a respeito. Boa noite, doutora. Boa noite. Emily Cristine Nassif Ferreira encaminhou para nós ali a seguinte questão. Há um modo de verificar se os nossos dados foram vazados? Em caso de conhecimento desse vazamento, quais as medidas legais devem ser tomadas? Então, a gente está no âmbito de uma regulação ainda a ser feita pela NPD. Logicamente que esses incidentes, quando ocorrem, né, eles devem ser comunicados pela empresa para a autoridade nacional, né, de proteção de dados, né, precisam que ela comunique que esse vazamento ocorreu, né, em 48 horas, e a partir daí, logicamente, tomar as providências para que, né, os efeitos desse vazamento sejam o mínimo possível, né? Então, faz-se necessária a comunicação dos usuários, né, que teve seus dados vazados, né, toda essa questão da cadeia, né, em si, que envolve, né, lembrando que a questão do consumidor não é propriamente aquele que diretamente, né, está ligado àquele fornecedor, mas também a toda a cadeia, né, de consumidores, né. Então, a pessoa, à medida que ela tem conhecimento daqueles dados foram vazados, logicamente, ela poderá também incorrer em questão via judiciário, né, uma comunicabilidade dos órgãos competentes para tentar, né, para que haja investigação a respeito disso, para que haja uma atuação, seja, né, por parte da questão aqui da Secretaria Nacional do Consumidor, seja por parte da NPD, né, que é a nossa autoridade nacional, então, ou seja, pelos demais órgãos públicos fiscalizatórios, né, a gente tem aí uma rede, né, do Sistema Nacional, os PROCONs também têm atuado muito nesse aspecto. Então, se o consumidor, né, se sentir lesado sobre o aspecto de vazamento de dados ou ter alguma questão, ele deve procurar algum órgão, né, e realizar a denúncia e buscar a apuração, né, mesmo porque vazamento de dados sensíveis, né, é impossibilitada, a lei realmente veda essa questão, né, então é preciso uma atuação aí conjunta dos demais órgãos para poder inibir essa prática. Doutora, em relação ao consumidor idoso, a LGPD prevê alguma medida de proteção a ele? E existe algum programa ou atitude do governo em relação à proteção desse tipo de consumidor? Sim, a LGPD fala muito da questão do consumidor vulnerável, né, que a gente diz, que é o caso dos idosos, né, nesse sentido, justamente, né, ela coloca, né, a questão da autodeterminação informativa do consumidor como um direito, né, à privacidade, né, como uma extensão do direito à privacidade, né, então essas previsões, logicamente, já haviam tido, né, a gente teve um arcabouço aí de legislativo, né, com o CDC, mais precisamente no artigo 43, né, que já falava da questão da regulamentação de coleta, né, armazenamento e uso de informações. Depois veio o Marco Civil, né, que também passou a regulamentar essa questão, né, colocando o consumidor como o grande ator, né, na questão da autodeterminação informativa, né, e depois veio a questão da LGPD, né, trazendo alçando, né, essa questão desse direito de autodeterminação informativa como um direito de privacidade, né, então é uma preocupação, logicamente, de todas as áreas com relação ao consumidor idoso, né, sobre o aspecto
né, por ser vulnerável, né, a dificuldade nessa questão de saber dessas informações tecnológicas, né? Hoje a gente tem aí o WhatsApp, nós temos vários mecanismos, né, de plataformas de mensagens, temos as redes sociais. Então, para eles realmente essa questão, né, de estar tendo a possibilidade aí de verificar se aquela autorização para o uso de dados, né, é permissiva, é possível, se está sendo abusivo. Então, há realmente uma atenção, né, dos órgãos com relação a essa questão do consumidor, e a Senacom tem adotado uma política até de direcionamento com relação à educação desses consumidores, né? A gente tem pensado em fazer cartilhas, né, informativas, né, e todas as explicações aí para os consumidores de forma que eles possam se instruir melhor, né? Hoje são diversos aí as fraudes referentes aos consumidores idosos, né? Então é preciso realmente inibir essa prática do uso indevido dos dados desses consumidores hipervulneráveis, né? Professora, ainda sobre o consumidor idoso, o Leandro Batista Damasceno nos traz o seguinte: o Serasa Experian possui um serviço que capta dados vazados, só que é um serviço pago. Gostaria de saber qual a punição para bancos e financeiras que incentivam o superendividamento, em especial de idosos. Então, né, nós temos aí a nova lei do superendividamento, né, entrando em vigor aí, a respeito de tais questões importantíssimas, né, com relação, nós vamos ter até um evento na Senacom no mês de novembro, se eu não me engano, dia 9 de novembro, teremos um evento a respeito da lei de superendividamento, que eu convido a todos, possivelmente vai ser anunciado aí nas plataformas dos sites da Senacom, né? E essa questão, né, do superendividamento, principalmente da questão dos idosos, né? Realmente, se houver a questão que possa ocasionar, né, que houve uma prática abusiva por parte dos bancos, né, que houve um excesso, né, com relação à questão, né, de não identificar que aquele idoso, né, dentro daqueles limites, né, institucionais que foram impostos pela lei com relação, né, à possibilidade da pessoa utilizar daquele empréstimo, né, aquela limitação, né, que nós temos com relação à possibilidade, né, da pessoa limitar a sua renda, né, poderá, logicamente, sofrer as sanções cabíveis, né, a gente, logicamente, dentro de um âmbito individual, né, nós temos os PROCONs que atuam constantemente com relação a isso, né, individualmente, aí tratando os casos, né, a Senacom, ela tem uma abrangência um pouco mais nacional, né, se exige isso, que tem uma repercussão nacional os casos, né, então se é configurado aí uma abusividade por parte das instituições financeiras, né, na questão do endividamento do idoso, né, e logicamente das demais pessoas, com certeza aí será aberto procedimentos, né, para averiguação preliminar, e caso de que a conduta realmente tenha alguma, a prática seja abusiva, né, que as instituições não tenham observado a questão do limite, né, com relação ao comprometimento da renda daquele aposentado ou daquela pessoa física, né, logicamente sofrerá as punições aí cabíveis com relação a isso, né, e tendo em vista também o consumidor aí tem um acesso ao judiciário também em casos de conflito individual, que poderá buscar esse aspecto, né, de talvez inibir por hora essa questão da margem referente aos consignados, né, referente às aposentadorias dos idosos, né, poder inibir essa margem superior aí ao que determina a lei, né. Então, a gente tem alguns casos aí em andamento da Senacom com referente a
empréstimos consignados, RMC, né? Nós temos atuado muito nesse aspecto, nossa preocupação com relação ao superendividamento e com relação também às vezes, empréstimos nem sequer contratados, né? Existem casos relatados com relação à ausência, inclusive, de contratação, né? E então a gente tem um caráter também informativo, né, para de forma a ajudar esses consumidores a entender essa questão do limite, né, que a lei prevê com relação ao comprometimento dessas rendas, né, e essa diferenciação, né, entre o empréstimo consignado comum, entre o RMC, né, que é o chamado reserva de margem consignável, né, que nós temos aí. Então, o consumidor às vezes fica confuso nesses aspectos de contratação e acaba sofrendo algumas questões abusivas, né? Com relação ao comprometimento da sua renda, às vezes de forma até integral, né? O que impossibilita a sua subsistência. Então, no âmbito aqui da Senacom, realmente a gente tem algumas investigações em andamento com relação a algumas instituições financeiras, né? Tivemos um aumento significativo em 2020, com relação a essas reclamações, né, pelo sistema, nosso SINDEC aqui, que é nosso sistema que faz a questão das reclamações dos consumidores, né, então, a partir daí, desse aumento significativo de reclamações, né, na nossa plataforma, no SINDEC, nós abrimos algumas averiguações preliminares, e, logicamente, a atuação do PROCON aí no âmbito dos casos individuais aí tem sido marcantes a respeito disso. Temos uma mensagem da Daniele Pereira da Silva. Boa noite. Gostaria de saber da doutora sobre as financeiras que ofertam empréstimos antes mesmo do beneficiário e seu advogado serem informados do deferimento do benefício. Como isso é possível e quais as providências que vêm sendo tomadas para a coibição dessa prática? Então, né, nós tivemos um caso aqui recente na Senacom a respeito dessa questão. Nós temos buscado até uma questão com o INSS, né, que inclusive tem uma resolução a respeito disso, né, de que dessa comunicação, né, com relação à questão da aposentadoria concedida, né, do benefício concedido, né, geralmente tem que se aguardar um certo período, se não me engano, para que as instituições financeiras passam a ter acesso a esses dados, né? Logicamente, o INSS ele tem alguns acordos de cooperação com as instituições financeiras, né? Dentro do âmbito do aspecto, né, com relação à questão desses dados, né, mas existe a questão do vazamento mesmo, né, nós tivemos aí uma questão de coibição desses aspectos justamente nesse processo em que eu referi dos consignados, né, que foi os correspondentes bancários estavam usando um banco de dados indevidamente, né, um banco de dados que talvez não tivesse uma origem lícita, né, e a partir daí entravam em contato com os aposentados, né, com os beneficiados, e fazia essa abordagem com ligações agressivas, abusivas, né, e totalmente, né, levando o consumidor a um estado, né, não muito agradável com relação à questão, né, você passa a ser pressionado e com relação à utilização dos seus dados de forma indevida, né, então a Senacom teve foram, se eu não me engano, 5 condenações de instituições financeiras com relação a isso, né? As instituições, elas não foram diligentes na forma como os correspondentes, né, se utilizavam desses dados ilícitos, né, para essas ligações insistentes, né? E muitas vezes esses dados aos quais essas correspondentes têm acesso são justamente desses vazamentos que a gente acompanha aí na mídia e que são vendidos, né, em mercados, né, não exploratórios, que, né, digamos assim, mercados não lícitos, né, e muitas vezes essas instituições financeiras têm esses correspondentes, né, sem um acompanhamento prévio aí da instituição financeira, né, sem uma diligência da instituição financeira, tem se aproveitado disso. Então, nós tivemos aí 5 condenações de instituições, temos algumas averiguações a respeito de empresas, né, que usam
fazem uso dessa coleta de dados, fazem uso, né, da venda desses dados, né, e de forma indevida e sem o consentimento do consumidor, que é importantíssimo, né? Toda vez que você vai fazer a utilização ou coleta de dados, você tem que ter o consentimento prévio informado do consumidor. Ele tem que saber exatamente a finalidade para a qual aquele dado está sendo coletado, né? Vai ser utilizado. Então, muitas vezes aí essas empresas se aproveitam, às vezes, de uma coleta lista, né? Em que o consumidor ele faz às vezes, utilização de algumas plataformas, né, como esses sistemas, né, que a gente de proteção financeira, né, essas plataformas que fazem scores, né, digamos, de proteção financeira, né, para concessão de empréstimos, e acaba esses vazamentos de dados caindo em mãos, né, não muito, né, mãos listas, né, que se utilizam aí vendendo para essas empresas, e essas empresas acabam utilizando esses bancos de dados, né, e de certa forma aí criando um grave aí, constrangimento para o consumidor e também incidindo fraudes e etc e tal. Agradecemos as várias pessoas que têm enviado perguntas, mas pelo imperativo do tempo, a gente sabe que o tema é muito interessante, que a doutora tem muitas informações para nos passar, mas pela questão do imperativo do tempo, nós vamos fechar agora com mais 2 perguntas para a doutora Viviane e depois faremos o encerramento desse evento. Então, doutora, se me permite, eu vou fazer as 2 perguntas juntas. Eu acredito que uma delas, pelo menos, já tenha sido em parte respondida nas respostas anteriores, e a outra eu acredito que também vai ser uma resposta mais curta, porque é algo que, infelizmente, não tem muito o que fazer. A Maísa Merit Rebonato, ela gostaria de saber do que é possível fazer no caso de uso indevido de dados, mesmo quando, ao iniciar o uso do aplicativo ou da rede, o consumidor tenha concordado com os termos de utilização. A gente sabe que muitas vezes nós vamos fazer aquele download e daí aparece aquele contrato imenso, né? E que muitas vezes a gente pula, né? E depois a gente descobre que ali no meio poderia ter alguma cláusula abusiva, né? Então essa seria a primeira pergunta. Se existe algo a ser feito quando você se percebe vítima de um comportamento abusivo em relação ao uso de seus dados e que percebe também que deu um aceitar, né, num termo de consentimento em relação a esse aplicativo ou essa plataforma. A segunda pergunta é do Douglas Rentz Staron, e ele fala o seguinte, que na nossa implementação da LGPD, nós seguimos muito a regulação europeia da GDPR, mas não instituímos uma autoridade nacional para o assunto. E daí a pergunta do Douglas é a seguinte: isso dificulta a implementação de uma cultura de proteção de dados pelo consumidor? Essas 2 perguntas, doutora. Então, com relação à primeira pergunta, é isso que é importante, justamente essa autodeterminação informativa do consumidor, né? Porque muitas dessas empresas, essas plataformas, né, que a gente utiliza diariamente, né, essas redes sociais, essas plataformas de mensagens instantâneas, elas utilizam um dos modelos de negócio a gente chama de opt-in, né? Ou seja, né, para compartilhamento de dados pessoais, de modo que seria esse opt-in, né? É um modo que as informações são compartilhadas automaticamente quando não há uma manifestação contrária do consumidor, né? Então, à medida que você clica lá, né, você dá a questão, né, você aceita aquele termos e uso, né? Muitas vezes eles não são claros no sentido da questão da finalidade. Então, é justamente essa atuação, né? Inclusive, comentei aqui o caso específico dessa plataforma de mensagens instantâneas, né? Em que houve uma atuação dos órgãos para que seja regulamentada essas questões, né? Às vezes tem se buscado, talvez saiu na mídia, né? A questão da rede social, né?
teve uma repercussão muito grande aí na mídia, né? Saiu nos jornais a respeito de algumas questões, envolvendo também o conceito dessas plataformas também fornecer ao consumidor a opção do que a gente fala do opt-out, né? Da possibilidade de você sair dessas plataformas, de você se retirar-se da questão dessas políticas, né, com relação a essa questão. Muitas dessas plataformas se utilizam da opção do opt-in, né, que seria a coleta, né, dos dados, e sem que haja, se não houver uma manifestação contrária, eles continuam fazendo a coleta, né, então, às vezes precisa de uma regulamentação melhor, a gente entende sobre esse aspecto, né, e se exige essa informação do consumidor de forma que ele leia os termos, né, leia os termos de uso, principalmente com relação a essas plataformas de e-commerce, né, que a gente tem, como a doutora Juliana falou, houve um aumento muito grande, né, com relação à compra online, então é preciso que o consumidor leia à medida que ele dê esse consentimento, né, então as informações têm que ser claras, né, ostensivas, estarem bem específicas, né, no âmbito das plataformas digitais, de forma que o consumidor possa exercer esse consentimento prévio informado, né, de forma clara, e que não caia nessas armadilhas, né. Logicamente que tem-se a opção, às vezes, de você se retirar da rede social, de fazer, né, de excluir sua conta, né, você pode solicitar ao navegador, às plataformas, a retirada da sua conta do ar, mas ali na medida que houve autorização e a coleta de dados já ocorreu, ali já ocorreu o estrago, né, então você pode até solicitar a exclusão da sua conta, né, solicitar a exclusão das plataformas, mas ali já houve a coleta, então é preciso que o consumidor fique atento a isso, né, e com relação à segunda pergunta, a gente teve a criação da Autoridade Nacional, né? Ela faz parte aí, ela está ligada à Presidência da República, né? Ela está se estruturando, né? Já temos aí, como foi dito, diversos, né, acordos de cooperação técnica foram feitos com diversos órgãos. A NPD ela vem aí justamente para regulamentar as matérias, né, que exige, temos questões envolvendo a questão do interesse legítimo, que precisa de uma regulamentação clara, né, dos usos desses dados por interesse legítimo, né, com relação a esses bancos de dados, né, essa manutenção de bancos de dados. Então, tem alguns aspectos aí importantes que ainda a NPD deve se pronunciar a respeito disso, né, e cada vez mais a gente tem buscado a cooperação técnica, né, justamente com a NPD, para conseguirmos, assim, apoio técnico também e poder discutir questões que, às vezes, né, exigem uma regulamentação além da lei, né? Às vezes são matérias que exigem uma regulamentação além do que está disposto na lei. Então, nós temos aí, sim, nossa autoridade nacional constituída, né, e ganhando forma e, a partir daí, criando, né, suas regulamentações suplementares à LGPD. Doutora Viviane, a direção do setor de ciências jurídicas, a coordenação do curso de Direito e o Centro Acadêmico Carvalho Santos, aqui da UEPG, agradecem muitíssimo pela sua disponibilidade, pelos conhecimentos transmitidos nesta noite, por ter respondido as perguntas que foram encaminhadas, enfim, por todo o ganho que a nossa comunidade acadêmica teve nesse tema tão importante e tão presente na nossa vida, que é o direito do consumidor. Agradecemos também a professora Juliana Oliveira Domingues pela primeira parte dessa noite, pela palestra que ela nos proporcionou. Muito obrigado, professora. Agradecemos ainda ao professor René Francisco Hellman, professor do Departamento de Direito Processual e assessor adjunto à reitoria, que aceitou fazer a apresentação dessa noite. A programação do simpósio continua amanhã às 8 horas, com a apresentação de trabalhos científicos, através dos links enviados via e-mail aos inscritos
nas apresentações. E, no período da noite, nesta mesma plataforma, às 19 horas, teremos a palestra a ser proferida pelo professor doutor Cássio Luiz Casagrande, com o tema Trabalho através das plataformas, o impacto da tecnologia na questão social. Desejamos uma boa noite a todos.